Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre porcentagem. No bloco anterior, eu trouxe um exemplo para a gente começar a pensar em cima da situação que envolve aumento percentual e eu prometi que a partir deste bloco eu falaria para você e explicaria uma metodologia que você resolve com mais velocidade essa situação envolvendo aumento, que é quando a gente fala sobre fator de correção de aumento. Então, a partir de agora, eu apresentarei para você o conceito para você levar para a sua prova e garantir a sua questão. Vem comigo! Quando nós falamos em fator de correção de aumento, essa é a relação aqui, para você encontrar o seu fator de correção. O fator de correção a gente chama de F, e é só fazer F é igual a 1 mais I. E aí você se pergunta, professor, o que é esse I? Esse I representa a taxa percentual de aumento que você deseja implantar. Só que essa taxa ela é percentual e para que você consiga trabalhar para encontrar o fator de correção, você tem que transformar essa taxa percentual na sua forma unitária. Como é que eu faço isso? Simples. É só pegar a taxa percentual e dividi-la por 100. E aí você transforma para a forma unitária, substitui no lugar do I e encontra o seu fator de correção. Quer ver só? Lembra que o exemplo era um produto que custava R$ 450, sofreu um aumento de 20%. Qual será o valor do produto após o aumento? Primeiro, o aumento ele é de 20%. Logo, o nosso I é 20%. Mas você não vai substituir o I por 20. Você vai tomar o cuidado de transformar para a forma unitária. Vai pegar o 20 e vai dividir por 100. Vai cortar um zerinho de cima com o de baixo. Vai encontrar 2 décimos, que é a mesma coisa que 0,2. Agora sim, você está pronto para calcular o seu fator de correção, que é 1 mais I, é 1 mais 0,2, que dá 1,2. Prontinho. O nosso fator de correção de aumento de 20% é 1,2. E aí, professor? E aí que agora é só alegria. Por quê? Porque você tem uma relação importante que você vai guardar para a tua vida e você vai usar na tua prova. Qual é a relação importante? É essa aqui, Você tem um valor inicial que quando for multiplicado pelo fator de correção, vai originar o valor já corrigido. Nesse caso, o valor já aumentado. Ou seja, você tem um valor inicial que quando for multiplicado pelo fator de aumento, vai originar para você o valor já aumentado. Olha só que interessante. O produto a princípio custava R$ 450. Então o valor inicial desse produto é 450 vezes o fator de correção de aumento de 20% que nós encontramos sendo 1,2. Então, no lugar desse F, eu escrevo 1,2. E agora basta fazer essa conta, 450 vezes 1,2. Olha lá, 450 vezes 1,2. Eu tenho 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 4 dá 4. Vou somar, aqui dá 0, aqui dá 0, 9 mais 5 dá 14, vai 1, 4 mais 1 dá 5. Eu tenho uma casa à direita após a vírgula, mantenho e eu encontro R$ 540, que é o valor do produto já aumentado e inclusive é o valor encontrado no final do bloco anterior. Viu como é que é simples? Para encontrar fator não tem erro, é fácil e tem que lembrar essa relação para que você tenha facilidade. Se você quiser encontrar uma quantia já aumentada, basta você pegar o valor inicial,
multiplicar pelo fator de correção e aí você consegue encontrar essa quantia já aplicado o aumento. Professor, trabalha mais um pouco essa ideia de fator? Trabalho. Vou trabalhar agora, quer ver só? Prontinho. Preparei aqui e separei de forma aleatória alguns percentuais de aumento para a gente trabalhar melhor essa ideia dos fatores. Professor, existem apenas esses percentuais? Não. Existem inúmeros percentuais. Mas, professor, são esses que a minha banca vai cobrar? Não tem como adivinhar. Mas aqui eu trouxe alguns percentuais para você criar melhor essa transformação, esse encontro do fator de correção, para que você sinta facilidade quando quiser aplicar esse conceito na sua prova. Então vamos aqui ao primeiro caso. Eu quero apenas encontrar fator, tá? Só vou treinar fator com você, porque o resto é fácil. Vai pegar o valor inicial, vai multiplicar pelo fator e vai encontrar o valor já aumentado. Vamos lá. Se a tua banca pede um aumento de 1%, você tem que saber aplicar qual é o fator de aumento de 1%. Todo fator é encontrado a partir dessa relação. F, que é o fator, é igual a 1 mais I. Só não pode bobear, porque esse I é a sua taxa de aumento, que é 1%. Só que o teu I, ele vale 1%, que é a mesma coisa que 1 sobre 100, que dá 0,01. Logo, o fator é 1 mais I, então é 1 mais 0,01, que dá 1,01. Está aqui, ó, fator de aumento de 1%, é só pegar a quantia inicial e multiplicar por 1,01. Professor, e se a banca pedir um aumento de 5%? Não tem problema. A taxa é 5%, que é 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05. Fator de aumento é 1 mais I. 1 mais 0,05 corresponde a 1,05. Tá, então, o fator de aumento de 5%. Professor, se a banca propuser um aumento de 10%, não tem problema. A taxa percentual 10%, que é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Logo, o fator de aumento será 1 mais I, 1 mais 0,1, que dá 1,1. Prontinho. Quer aumentar um valor em 10%, é só pegar esse valor e multiplicar por 1,1. E se o aumento for de 20%? Acabamos de ver, vai dar 1,2. Porque é 20%, é 20 sobre 100, que dá 0,2. Quer encontrar o fator? É 1 mais I, 1 mais 0,2, que dá 1,2. Se for um aumento de 30%, 30% é 30 sobre 100, que dá 0,3. Logo, o fator é 1 mais I, 1 mais 0,3, que dá 1,3. Quero aplicar um aumento de 40%. Repetição é tudo, né? A repetição ela faz você lembrar com facilidade. 40% é 40 sobre 100, que dá 0,4. Quer encontrar o fator que é 1 mais I, 1 mais 0,4 dá 1,4. Quer encontrar um aumento de 50%. Vamos lá, vamos treinar para nunca mais esquecer. Então, I, 50%, que é 50 sobre 100, que dá 0,5. Quer encontrar o fator? É 1 mais I, 1 mais 0,5, que dá
1,5. Beleza. Então, quer aumentar o valor em 50%, é só pegar a quantia inicial e multiplicar por 1,5. Quero aplicar um aumento de 60%. Vamos lá. 60% é a nossa taxa de aumento, que é 60 sobre 100, que dá 0,6. Logo, o fator é 1 mais i, 1 mais 0,6, que dá 1,6. Quero aumentar a quantia, professor, em 70%. Vamos lá. 70% é 70 sobre 100, que dá 0,7. Logo, o fator de correção é 1 mais i, 1 mais 0,7, que dá 1,7. Professor, e se a banca colocar assim, ó, quero aumentar um valor em 85%? Não tem problema, a gente vai para cima dela. 85% é a mesma coisa que 85 sobre 100, que dá 0,85. Logo, o fator é 1 mais i, 1 mais 0,85, que dá 1,85. Então, se quiser aumentar um valor em 85%, é só pegar a quantia inicial e multiplicar por 1,85. E se a banca quiser aumentar um valor em 100%? Vai dobrar. Por quê? A taxa é 100%, que é a mesma coisa que 100 sobre 100, que dá 1 inteiro. Logo, o fator é 1 mais i, então é 1 mais 1, que dá 2. Que aumentar uma quantia em 100%, você vai dobrar o valor dela. Tá tranquilo? Maravilha. Não se esqueça, quando você quiser encontrar o fator de correção, é 1 mais a taxa de aumento. Só que tem que transformar para a forma unitária para depois descobrir qual é esse fator. Belezinha? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre desconto percentual. Desconto que toda hora você encontra no meu site. Então vamos lá, aproveitando aí essa onda de desconto, vamos trabalhar um pouquinho porcentagem para a gente entender melhor como é que funciona o conceito. Vou apresentar a princípio a ideia e depois trabalhar alguns artifícios que vão facilitar a sua vida. Então vamos lá. Trouxe também um exemplo para ilustrar o cenário de desconto. O exemplo é um produto que custava R$ 450, mesma coisa, sim, só que agora sofreu um desconto de 20%. E eu quero saber nessa situação qual será o valor do produto após o desconto. Vamos lá então com calma. O produto ele custava R$ 450, sofreu um desconto de 20%, está mais barato. E eu quero saber qual o valor desse produto após o desconto. O que nós poderíamos fazer? Calcular o desconto de 20%, que é em cima do custo do produto. Então faríamos isso aqui, ó, 20% de 450. Que é a mesma coisa que reescrever assim, ó, 20 sobre 100 vezes 450. Perfeito. Então eu reescrevo 20 sobre 100 vezes 450. Ó, corta um zero de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Sobrou 2 vezes 45, que dá 90. Se a situação agora envolve desconto, eu vou pegar a quantia do produto que inicialmente custava 450 e agora vou descontar, subtrair 90. 450 menos 90 vai dar 360. Então o valor do produto agora é de R$ 360. Professor, daria para fazer por regra de 3? Daria. Veja só. Fazendo aqui, ó, por regrinha de 3,
você tem o valor do produto em reais e você tem o percentual que ele representa. R$450 é 100% do seu produto, 20% representa X. É a mesma regrinha de 3 que a gente aplicou lá no aumento. Ó. Ela vai ser diretamente proporcional, vai multiplicar cruzado. 100 vezes X vai dar 100x, é igual a 450 vezes 20. X é 450 vezes 20 sobre 100. Vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Vai dar 45 vezes 2, que dá 90. Situação que envolve desconto. Era 450, está descontando 90. O produto agora custa R$360. Professor, tem uma maneira mais fácil? Tem. Que é também trabalhar com a ideia de fator. Fator agora será fator de desconto. Qual é a diferença do fator de aumento e o fator de desconto? O fator de aumento trabalha somando a taxa e o de desconto diminuindo a taxa. É só isso. Ou seja, o de aumento era F é igual a 1 mais I. E o de desconto? F é igual a 1 menos I. Quer ver só? Vamos então trabalhar agora o fator de correção envolvendo desconto. Vamos lá. Como agora o assunto é desconto, ao invés de fazer o fator é igual a 1 mais I, o fator agora será igual a 1 menos I. Não pode esquecer de pegar esse I, que é a taxa percentual de desconto, e transformar para a forma unitária. É só pegar o valor do I, que é a taxa, e dividir por 100. E também continua existindo, prevalecendo aquela relação importante. Qual é a relação importante? Você pega o valor inicial, multiplica agora pelo fator de desconto e você terá já o valor da quantia já corrigida, ou seja, o valor já com o desconto. Mesmo exemplo, vamos lá. Um produto que custava 450 sofreu um desconto de 20%. Qual será o valor do produto após o desconto? Primeiro, 20% é o valor da nossa taxa, que é a mesma coisa que 20 sobre 100, corta um zero de cima com um zero de baixo, 2 décimos, famoso 0,2. Estamos prontos agora para calcular o valor do fator de correção, que agora é de desconto, então é 1 menos I, logo é 1 menos 0,2, que dá 0,8. Então, galera, o nosso fator de desconto é 0,8. E aí eu jogo naquela relação. Qual é a relação? Você tem um valor inicial, que quando é multiplicado pelo fator de correção de desconto, vai originar para você o valor já descontado. É só isso, mais nada. Olha só, quem é o valor inicial? 450. Vezes fator de desconto de 20%, deu 0,8. E agora, quando eu fizer essa conta aqui, eu já vou encontrar o valor descontado. Então, vamos lá. 450 vezes 0,8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 4, 32. Com 4, 36. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 4 dá 0. Somo 0, 0, 6, 3. À direita só tenho uma casa depois da vírgula. Mantenho essa ideia. Então, eu encontro lá, ó, 360, o mesmo resultado que eu encontrei sem usar a ideia do fator. Tudo bem? Professor, treina comigo como é que eu faço para encontrar fator de correção de desconto? Treino sim. Vamos então iniciar esse treinamento aí, ó. Mudando a tela.
temos alguns percentuais que eu trouxe também aleatórios para a gente trabalhar essa ideia do desconto. Vamos lá, vamos para cima deles. Para conseguir acertar as questões da prova, a gente trabalha com esse objetivo, para você aprender matemática e arrebentar na sua prova. Então vamos lá. Primeira ideia aqui, ó, lembrando que todo fator de desconto, a ideia f é igual a 1 menos i. Primeiro eu quero adotar aqui um desconto de 1%. Então, se é 1% a minha taxa, é a mesma coisa que 1 sobre 100, que dá 0,01. Como o fator é de desconto, é 1 menos i, então é 1 menos 0,01, que dá 0,99. Então, se eu quero aplicar um desconto de 1%, eu pego o valor inicial e multiplico por 0,99. Professor, mas e se o desconto for de 5%? Não tem problema. A nossa taxa é 5%, é 5 sobre 100, 0,05. O fator de desconto é 1 menos i, 1 menos 0,05 dará 0,95. Então, é só pegar o inicial, multiplica por 0,95 e você já encontra o valor com desconto de 5%. E se eu quiser, professor, calcular um desconto de 10%, como é que eu faço? Não tem problema, vamos para cima, ó. É 10%, é 10 sobre 100, que dá 0,1. O fator de correção é 1 menos i, é 1 menos 0,1, que dá 0,9. Então, quer aplicar um desconto de 10% em cima do valor? Pega o valor inicial e multiplica por 0,9. Quero calcular um desconto de 20%. Vamos para cima. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que dá 0,2. Fator de desconto é 1 menos i. 1 menos 0,2 é 0,8. Logo, é só pegar o valor inicial e multiplicar por 0,8, que você já encontra o valor já descontado, 20%. Quero calcular um desconto de 30%. Não tem problema. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que vai dar 0,3. O fator de correção é 1 menos i. 1 menos 0,3 dá 0,7. Então, quer aplicar um desconto de 30% em cima de um produto, pega o valor inicial desse produto e multiplica por 0,7. Quer aplicar um desconto de 40%? Não tem problema. 40% é 40 sobre 100, que dá 0,4. O fator é 1 menos i. 1 menos 0,4, 0,6. Quer aplicar um desconto de 40% em cima de um produto, vai pegar o inicial, vai multiplicar por 0,6 e já vai encontrar o valor com desconto. E se for 50% de desconto, professor? Não tem problema, vamos lá. 50% é 50 sobre 100, que dá 0,5. Logo, o fator de correção de desconto é 1 menos i. 1 menos 0,5, que dá 0,5. Quer aplicar um desconto de 50%, pega o inicial do produto, multiplica por 0,5 e já tem o valor com o desconto. Desconto de 60%. Vamos que vamos. 60% é 60 sobre 100, que dá 0,6. O fator F é igual a 1 menos I, que é fator de desconto. 1 menos 0,6, que dá 0,4. Então, quero aplicar um desconto de 60%.
Pego o valor inicial e multiplico por 0,4. Já encontro o valor descontado. Desconto de 70%. Vamos lá. 70% é 70 sobre 100, que dá 0,7. Então, o fator de correção é 1 menos i. É 1 menos 0,7, que dá 0,3. Quero aplicar um desconto de 70% em cima de um produto. É só pegar o valor inicial do produto e multiplicar por 0,3. Você encontra o valor já descontado. E se for 85% é mais difícil? Não, é a mesma coisa. 85%, 85 sobre 100, 0,85. Quero encontrar o fator de correção, é 1 menos i, é 1 menos 0,85, 0,15. Ou seja, quero calcular aí, professor, um desconto de 85% em cima de um valor. É só pegar o valor inicial, multiplicar por 0,15, você encontra o valor já descontado. E para finalizar, eu tenho aqui um desconto de 100%. Quando isso acontecer, aproveite. Tu não vai pagar nada pelo produto, porque aqui é 100%, que é a mesma coisa que 100 sobre 100, que dá 1 inteiro. Logo, o valor de f, que é o fator de correção, seria 1 menos i, 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, pega o valor inicial, multiplica por 0 e você vai ver o que você pagaria. Ou seja, pagaria nada, R$0, porque desconto de 100%, o valor sai de graça. Tá entendido? Perfeito. Já trabalhamos então essas ideias sobre fatores tanto de aumento como também fatores de desconto. E o nosso próximo passo é trabalhar com a ideia de análise e cálculo de fator de correção. Como assim? Quando você verifica o fator de correção, dá para você identificar se o que aconteceu foi um cenário de aumento, se foi um cenário de desconto, ou se não houve aumento, tampouco desconto. Isso é importante para você fazer uma leitura matemática adequada, quando você acaba encontrando fatores ou relacionando fatores, até para saber o que você está fazendo e também para responder o que a banca muitas vezes acaba perguntando. Como é que funciona essa ideia? Vamos lá. Olha a anotação que eu trouxe aí para você. Análise e cálculo do fator de correção. Quando o fator ele for maior que 1, isso representa um cenário de aumento, que também pode ser entendido como ganho, como acréscimo ou como valorização. Se o fator for menor que 1, a situação ela envolve desconto, que também pode ser entendido como perda, como decréscimo ou como desvalorização. E se o fator for igual a 1, é porque não houve variação, nem aumento, nem desconto. Lembra que a relação que eu coloquei para vocês foi inicial vezes o fator vai te originar a quantia já corrigida? A ideia é, se você tem essa relação geral entre valor inicial, que quando multiplicado por um fator de correção, origina a quantia já corrigida, seja ela aumentada ou até mesmo descontada. Se você quiser saber se houve ganho, se houve perda ou se não houve variação, basta você identificar o valor de f. E como é que eu faço para identificar o valor de f? O valor inicial que está multiplicando f, ele passa para cá dividindo. Então, o fator de correção nada mais é do que a quantia já corrigida dividido pelo valor inicial. E aí a ideia é, se esse f encontrado for maior que 1,
houve valorização, aumento. Se esse F for menor que 1, houve desvalorização, desconto. E se esse fator for igual a 1, é porque não houve variação, não houve aumento e nem mesmo desconto. Trouxe um exemplo aqui para poder trabalhar com você, preste atenção. Um lojista compra um produto por R$50 do fornecedor, então ele comprou por 50, colocando-o para vender na loja pelo dobro do preço. Então ele comprou por 50 e colocou para vender na loja pelo dobro do preço. Dobro do preço, dobro de 50, ele colocou a venda por R$100. Quando chega um cliente, ele oferece um desconto de 50% para a compra deste produto. A situação apresentada refere-se a ganho, refere-se a perda ou não há variação. Primeiro entenda o seguinte, o lojista comprou um produto por R$50. Ótimo. Ele vai vender na loja esse produto pelo dobro do preço. Então ele vai vender esse produto por R$100. Só que quando chega um cliente, esse lojista oferece um desconto de 50% para a compra deste produto. Ou seja, o valor que ele tinha dobrado para vender na loja, que era de R$100, como ele está dando um desconto de 50%, esse valor ele está voltando para o patamar de R$50. E eu pergunto, a situação apresentada refere-se a ganho, a perda ou não há variação? Perceba o seguinte. Primeiro, ele comprou um produto por R$50. Depois o que aconteceu? Ele aumentou o valor desse produto em 100%, porque ele dobrou. Logo, se eu faço 50 vezes 2, esse produto passa a ser de R$100. Perceba o seguinte, se esse produto é vendido na loja a R$100 e ele paga pelo produto R$50, 100 dividido por 50 dá 2. Esse F, sendo positivo, é porque houve um cenário de valorização se ele vendesse o produto por R$100, porque ele pagou por ele 50. E você vai lembrar que se esse F é positivo, se é um cenário de valorização, é porque tinha um fator de aumento que era 1 mais I. E esse fator de aumento está dando 2. Então teríamos 2 é igual a 1 mais I. Logo, o I seria igual. Esse 1 que está positivo passa para cá negativo. 2 menos 1, o I seria 1 inteiro. Que multiplicando por 100 daria 100% de valorização. Só que olha só o que aconteceu. Não foi isso aqui que aconteceu, não. Poderia ter acontecido. Ele poderia ter ganho aqui uma valorização de 100%, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu na verdade? Ele pegou e comprou o produto por R$50. Ele colocaria na loja para vender por R$100 pelo dobro do preço. Só que chegou um cliente e ele ofereceu um desconto de 50%. Então o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ele pegou os R$100 e deu um desconto de 50%. Que é a mesma coisa que pegar os R$100 e multiplicar por 0,5, que dá 50. Ele descontou a metade do preço. Então, o fator de correção, na verdade, foi o valor corrigido. Como ele deu um desconto de 50%, ele está vendendo o produto por R$50 e ele comprou o produto inicialmente por R$50. Esse F deu igual a 1. E quando o fator é igual a 1, é porque não houve variação. E muito comerciante acaba adotando e cometendo essa falha, né?
Ou seja, compra o produto da fábrica, por exemplo, o produto custa R$100. Dobra o seu preço, então ele passa a custar 200. E depois dá um desconto de 50%, ou seja, dá um desconto da metade daquele valor. Então o produto passa a custar 100 na loja. Lembrando que ele comprou por 100 e ele está vendendo por 100. Então ele não está ganhando nada, porque não houve variação. E aí vai ter aluno que eu falo assim, professor, mas calma aí, ele não está nem ganhando nada, ele está perdendo na verdade, porque tem outros custos envolvidos nessa operação. Tudo bem, eu entendo que tem outros custos, só que não é relevante para esse tipo de questão. É só perceber que o fator, quando for igual a 1, esqueça outros custos, tá? Até porque a questão não está mencionando. Fator igual a 1, não há variação. Se for maior que 1, haveria um cenário de valorização. E se for menor que 1, é porque o cenário seria de desvalorização. Beleza? Perfeito. Vamos fazer então mais uma pequena pausa e daqui a pouquinho eu estarei de volta com mais sobre porcentagem. Fique ligado, daqui a pouco eu estou de volta.